Olá, eu sou Pompeu e neste vídeo abordaremos aí toda a formação prática do piloto de helicópteros. Ou seja, falaremos a respeito de tudo que você vai precisar fazer nos seus voos, nas missões, para conseguir chegar no final com proficiência e poder obter a sua CHT através do exame de voo ou do famoso cheque. Fique com a gente e seja bem-vindo à VTOL Academy. Olá, estamos no vídeo então 4 do total que fala a respeito aí da formação do piloto de helicóptero. Este é o quarto e último vídeo e finalmente, depois de tanto se falar, a gente chegou na parte que realmente interessa, que é a parte prática, a parte de voo efetivamente. Quem dirá, a gente saber que ia demorar tanto para chegar nessa parte e que envolvendo o voo tinha tantos anexos assim como a gente já viu até agora. Então não é tão simples assim quanto parece, mas também não é impossível nem tão difícil quanto parece. Agora a gente vai falar então da formação prática, ou seja, a respeito do que precisa ser visto e treinado aí na parte prática para que você consiga ir adquirindo a sua proficiência de voo e chegue lá na frente apto a realizar o exame de proficiência, ou seja, o cheque, e conseguir obter aí a CHT. Assim como na parte teórica, agora você vai ter que procurar as escolas. A dica que eu deixo para vocês é a mesma das escolas teóricas. Visite as escolas, converse com os instrutores, converse com o coordenador de voos, com os alunos que estão lá e pergunte aí claramente, abertamente a eles, principalmente para os alunos que já voam, quais são os pontos positivos e negativos da escola, o que eles têm a melhorar e tudo mais. Isso vai ajudar você a montar aí um panorama a respeito do que você está pensando da escola para definir melhor o que você quer para você. Essa parte é a parte mais onerosa de toda a sua formação. A hora de voo, principalmente de helicóptero, ela é muito cara. Agora em 2017 a gente tem variações de preço de hora de voo aí. Elas vão desde 600 até 950 reais, dependendo da escola. Mais uma vez, eu repito o que eu disse anteriormente. Não vá só pelo preço. E principalmente nesse caso, o que eu digo é, fuja dos preços baixos. Preços muito baixos, como de 600, 650 reais, são questionáveis quanto à possibilidade realmente de se operar. O helicóptero é uma máquina cara, todos os preços na aviação são em dólar e a conta aí não fecha muito. Então fuja desse tipo de situação. Fatalmente, para conseguirem chegar nesse preço, alguma coisa está deixando de ser feita. E como não poderia deixar de ser, isso envolve diretamente a segurança de voo e a segurança de quem está tripulando aquela aeronave. Então muita atenção nesse momento aí. Para começar a orientá-los, é bom saber que tanto a parte teórica quanto a prática são regidas pela mesma regulamentação e você vai poder encontrar detalhadamente tudo que é pré-requisito ou obrigatório da escola passar para o aluno justamente nas MMA 58 aí, respectivas, ou seja, nos manuais de curso de piloto privado de helicóptero ou de piloto comercial de helicóptero ou de avião, se for assim o seu caso. Nesses manuais vão estar lá todas as missões que devem ser cumpridas, com as horas de voo, os pré-requisitos e tudo que você vai ter para concluir o programa de treinamento prático. Lembrando que esse programa de treinamento da ANAC é o programa sugerido e o número de horas de voo que estão lá constando são as horas mínimas a serem voadas. Então, o treinamento sugerido pela ANAC constitui um mínimo de 35 horas de voo para piloto privado de helicóptero e mais 65 horas de voo para o piloto comercial de helicóptero. Ou seja, totalizando aí a parte prática, 100 horas de treinamento para se obter a licença de piloto comercial de helicópteros. Ou só 35 horas para se obter a de piloto privado de helicóptero. Novamente,
esse é o mínimo. Um dado que eu posso passar para vocês, por experiência própria, é que piloto privado dificilmente checa com 35 horas. Sempre faltam algumas manobras, apurar alguns treinamentos, algumas coisas que não se consegue estar totalmente proficiente com 35 horas. Então não é incomum que os alunos façam o seu exame de voo ou cheque com 37, 38, 40 ou até um pouco mais de horas. Tá? Isso é prejuízo? Não, não é prejuízo. Para quem vai fazer o piloto comercial, essas horas a mais não são perdidas. Elas vão ser contabilizadas e subtraídas da ementa do curso de piloto comercial. Para quem vai voar só o piloto privado, também não vai ser um prejuízo, a não ser, de certa forma, um pouco que financeiro, porque você vai estar adquirindo a proficiência necessária. É lógico que existem algumas escolas de conduta duvidosa, que você pode achar que ela está levando o seu treinamento até mais para faturar mais em cima de você, né? Mas esteja consciente das suas limitações, converse com instrutores que você acha que são sensatos para poder lhe orientar quanto a isso daí, a sua proficiência, se você está pronto realmente e liberado para o cheque. Outra informação que é interessante é que muitas vezes o aluno entra na escola prática, começa a voar e fica com uma série de dúvidas com relação ao que ele deve saber ou não. Hoje em dia, infelizmente, as escolas ainda são muito falhas, as escolas práticas, na questão de briefing e debriefing e de programa de treinamento. E apesar de existir um programa de treinamento obrigatoriamente, e a maioria das escolas adota o da ANAC, ao estilo Ctrl+C, Ctrl+V, o treinamento acaba ficando deficiente se os instrutores não seguem o que está previsto ali, na ordem que está prevista ali. Infelizmente ainda acontece de muitos instrutores subirem com o aluno na aeronave e fazerem aí o que eles acharem que deve ser feito naquele momento. Existe um programa para ser cumprido e esse programa prevê que algumas manobras que não ficaram bem assimiladas pelo aluno sejam repetidas no decorrer do treinamento. Portanto, saiba que você pode sim e deve requisitar à escola em questão o programa de treinamento que eles estão ministrando para que você possa acompanhar, né, e evoluir paralelamente em estudo ao mesmo tempo que você está desempenhando as suas missões de voo. Uma coisa que vocês vão aprender também e que é muito importante, eu recomendo isso muito para os alunos, né, é o que a gente chama de voo mental ou hora de nacelle. Isso, inclusive, é previsto como orientação dos instrutores durante as missões. Após o debriefing, que você vai fazer depois do voo, você vai receber a orientação de fazer hora de nacelle. O que é hora de nacelle? É você ficar dentro da cabine da aeronave, ficar olhando os instrumentos, simulando as situações e os checklists. Nessa mesma ocasião de hora de nacelle, você pode fazer o que a gente chama de voo mental, que é, dentro da aeronave, se colocar numa situação de alguma manobra que você vai realizar ou que você está treinando naquele momento e tentar simular os comandos ou de certa forma o que você faria naquela situação. Isso ajuda a sua mente a antecipar e assimilar os passos antes de você subir na aeronave. Principalmente quando você está começando, nas primeiras horas do PP, piloto privado, você vai notar que subiu, acionou a aeronave, que a sua mente não assimila mais nada a partir dali. Você vai estar muito ligado nos seus instintos e tentando dominar a máquina e não vai conseguir assimilar nada durante o voo. Por isso que o briefing, que é aquela conversa que se tem com o instrutor antes de se voar, e o debriefing, que é aquela conversa que se tem com o instrutor após o voo, a respeito do mesmo, são essenciais para a evolução do aluno. A hora de nacelle e o voo mental são gratuitos e vão te ajudar muito na hora que você subir na aeronave e estiver consumindo lá o combustível fóssil, para isso realmente agregar alguma coisa para você. Outra coisa que também ajuda, que não deixa de ser favorável a essa questão de hora de nacelle e de voo mental, são os simuladores de voo. Mesmo lá um Flight Simulator da vida ou um X-Plane que se voa, é muito interessante. Eles simulam as aeronaves operacionalmente, com muita realidade e podem te ajudar
a ganhar uma proficiência em diversos itens que você não vai conseguir lá na hora. Então, deixe para o voo o que é do voo. Ou seja, durante o voo você está assimilando realmente a situação de estar em 3D, do seu corpo estar sentindo o que está acontecendo com a aeronave. Assimile o máximo possível de teoria a respeito das manobras, os passos, as fases operacionais do helicóptero, o checklist pré-voo, o checklist antes da partida, o checklist depois da partida. Assimile o máximo disso possível ainda no chão, para deixar o voo para assimilar exatamente as coisas que devem ser aprendidas lá. E o seu rendimento vai ser muito superior. Isso vai te economizar em horas de voo, não necessariamente no total que você vai ter que cumprir, mas vai antecipar a sua proficiência e vai lá no final fazer com que você se torne um piloto com 100 horas ou com 35 horas, formado com mais eficiência e mais capaz de fazer as mais diversas manobras na aeronave e passar por situações mais diferentes. Quanto maior for a sua proficiência nessa fase em que se vai voar, melhor é. Outra dica que eu dou para vocês, que muitos alunos aparecem aí na escola e falavam e perguntavam, às vezes é aquela pressa em se voar. Então chegavam para mim e falavam: Pompeu, eu vou fazer o PP, o meu tempo é curto, eu quero voar aí 2, 3 horas por dia. Esqueçam isso. Isso não é viável, principalmente quando você fala do início da formação, que é a formação de piloto privado. As 15 primeiras horas de voo, 10, 15 primeiras horas, depende do aluno aí, elas são extremamente fadigantes para o cérebro, ou seja, elas são cansativas, é muita coisa para assimilar. E quando o aluno passa do limite de cansaço, entra num limite, numa seara de estagnação, ele para de absorver as informações também. Então ele vai estar cumprindo tabela, cumprindo lá o programa de hora de voo, mas não vai estar assimilando mais nada. Para quem é piloto, está fazendo a formação de piloto comercial, é possível se aumentar um pouquinho as horas, sim, voando aí 1 hora todo dia e tudo mais. Mas eu não aconselho. Inclusive, para os primeiros voos, para as 10, 15 primeiras horas, eu aconselho aos alunos que façam no máximo 3 horas por semana. Pega aí uma segunda, uma quarta, uma sexta e façam as horas pausadamente, com um dia de intervalo. Se organizem para ter um tempo entre essas aulas de rever as manobras, de olhar a documentação e estar assimilando o máximo possível de coisas aí nesses intervalos. Não se esqueçam que o nosso cérebro, ele aprende durante a noite, quando dormimos. Então, tudo que você tentar colocar dentro dele durante o dia, a mais vai transbordar e vai ficar para trás. Por isso que uma formação pausada agora, no começo do piloto privado, é muito importante. Vocês vão perceber que nas primeiras horas, 5, 6 horas de voo, vocês vão descer da aeronave muitas vezes suados e totalmente doloridos. Por quê? Você está entrando numa situação nova que você não sabe ainda trabalhar, então o nível de tensão muscular é muito elevado. Então isso é natural que assim aconteça. Outra coisa que eu falo para vocês, inclusive até por experiência própria, é que não desanimem nas primeiras horas de voo. Eu lembro que até a minha 10ª hora de voo eu pensei em parar, em desistir de voar pelo menos umas 3 vezes. Tamanha era a dificuldade que eu tinha em conseguir dominar a máquina e fazer ela parar e responder ao que eu queria que ela fizesse e não voasse por conta própria, como acontecia. Vocês vão notar que vocês vão estar tentando controlar a aeronave, ela vai estar obviamente se debatendo e de repente o instrutor vai falar assim: espera um pouco, ele põe a mão e a aeronave para imediatamente. E isso vai gerar uma raiva muito grande em vocês. Mas faz parte do processo de aprendizado. Os instrutores vão deixar vocês errarem muito para conseguir treinar e saber o que está errando e acertar na sequência. Então, as 10 ou 15 primeiras horas de voo são muito difíceis e às vezes frustrantes. Outra coisa que eu falo para vocês é que nem sempre a evolução de voo ela é uma constante.
que você vai progredindo, progredindo, progredindo linearmente. Existem dias que a gente não está tão bem e o helicóptero vai ser o primeiro a te contar isso. Então você está vindo numa leva aí de 2, 3 horas de voo que você teve um ótimo desempenho e aí você faz um voo de repente que foi péssimo. Você não conseguiu cumprir nenhuma manobra, não conseguiu realizar nenhum parâmetro dentro do que era esperado e aí você fica bastante desestimulado. Nada que uma noite bem dormida não resolva essa questão. Espera 1, 2 dias e volta lá e você vai ver que o seu desempenho vai ser bem diferente. Então não se desestimule com relação a isso também. Da mesma forma que nas escolas teóricas, então já falei para vocês do manual do curso de piloto privado e piloto comercial, que vocês vão poder estar consultando aí as questões inerentes ao curso, ao programa direitinho. E também tem a listagem de escolas homologadas, que eu vou deixar o link para vocês aí nas observações do vídeo, para você saber se aquela escola está ou não homologada para ministrar aquele curso, e aí serve a mesma coisa do que os cursos práticos. Não basta a escola estar homologada e ativa se ela não estiver homologada para aquele curso específico. Então a escola precisa sim se homologar para o curso de piloto privado de helicóptero, para o curso de piloto comercial de helicóptero e para os cursos aí a mais que existem, como instrutor de voo, voo por instrumentos e outros mais, tá? Então vale a pena consultar isso daí também. Outra regulamentação que fala a respeito da formação, ou seja, principalmente aí no caso das licenças e habilitações para pilotos, é o RBAC 61, emenda 06, ou seja, RBAC 61. Eu vou deixar para vocês na observação do vídeo também o link para vocês acessarem esse regulamento no site da ANAC. Lá vocês vão poder encontrar todos os requisitos para a obtenção das licenças, inclusive requisitos que devem ser cumpridos tanto na parte teórica quanto no curso prático, que tem alguns requisitos a mais. Então fique atento a esse regulamento também. Falando um pouquinho mais detalhado agora do treinamento. O treinamento de piloto privado então é um mínimo de 35 horas de voo. Os pré-requisitos são importantes principalmente no que se trata da parte prática, que é a parte de voo. Então vamos a eles. Para piloto privado você vai ter que ter pelo menos 20 horas de voo em duplo comando, que é recebendo instrução diretamente, 10 horas de voo em comando. Dessas 10 horas de voo, pelo menos 5 tem que ser voo de navegação e 3 horas de voo noturno, onde essas 3 horas compreendam pelo menos 10 pousos em aeródromos homologados. Fora esses requisitos, teremos o requisito da navegação longa do piloto privado, que é a navegação de 100 milhas náuticas, que dá aproximadamente 185 quilômetros. E essa navegação de 100 milhas náuticas deve acontecer com pousos em pelo menos 2 aeródromos homologados distintos. Falando agora dos requisitos para formação prática de piloto comercial. O piloto comercial, em todo o seu programa de 65 horas, tem que ter cumprido pelo menos 35 horas em comando, 10 horas em comando de navegação, sendo que dentro dessas 10 horas tem que constar uma navegação longa de 300 milhas náuticas, aproximadamente aí 540 quilômetros, contendo pelo menos 2 aeródromos homologados diferentes. Além dessa navegação, o piloto vai ter que cumprir 5 horas de voo noturno, contendo pelo menos 5 pousos e decolagens, e além disso daí, as 10 horas do programa IFR, que é dito, né? Essas 10 horas IFR, dentro da formação do PC, são separadas em 5 horas de simulador e 5 horas na aeronave. Então, se atente para esses requisitos, para não deixar isso lá para o final e ter problemas tendo que arcar aí com mais horas de voo. Importante dizer que as 10 horas IFR que se voa dentro do programa de piloto comercial não habilitam o piloto a voar por instrumentos, como é no caso dos pilotos de avião. Essas 10 horas, conforme a ANAC diz, estão dentro do programa em caráter de segurança, para aumentar a intimidade do aluno
com os procedimentos IFR, mesmo que não esteja habilitado a fazê-los nesse primeiro momento. Falando um pouco sobre as manobras de voo. As missões que vão ser feitas no curso prático, elas são definidas em horas de voo. Algumas missões podem ter mais de 1 hora de voo, mas a maioria delas vai ser de 1 hora só. Ficando aí a critério do aluno e do instrutor em conversa, poderem aumentar a missão ou emendar missões e fazer mais de uma vez. As manobras de voo que são feitas dizem respeito a várias categorias. Aliás, uma coisa que é muito interessante no helicóptero é que, diferente do avião, ele tem muito trabalho próximo ao solo, justamente por causa de uma única característica dele, que difere ele totalmente do avião. O avião, quando vai taxiar até a pista para decolagem, ele está em contato com o chão. Então, o que vai valer aí são os comandos que dizem respeito ao trem de pouso. Já o helicóptero, quando vai se deslocar para qualquer ponto, ele já está em voo. A maioria dos helicópteros se utiliza do trem de pouso tipo esquis e não tem rodas. Então, assim que ele sai do chão, ele já está exposto a forças aerodinâmicas. Por isso, nos treinamentos de voo, é dado bastante ênfase às manobras próximas ao solo, que são as manobras que o piloto vai ter que desempenhar para poder movimentar a aeronave sem risco para o que está em volta, as outras aeronaves, já que o helicóptero é uma máquina muito dinâmica e ele, além de conseguir se deslocar para frente, consegue se deslocar em todas as outras direções, mesmo as que não estão no campo visual do piloto. As manobras principais que se costuma fazer de solo são os pousos nas 4 proas, os giros de 360 e os quadrados de proa fixa e de proa variável. Já existem outras manobras de aproximação e decolagem, por exemplo, aproximação normal, aproximação de grande ângulo, que são aproximações que são feitas para se livrar obstáculos próximos ao ponto de pouso. Existem também as decolagens. A decolagem convencional, as decolagens com pouco deslocamento e as decolagens chamadas de decolagens de máxima performance, que requerem bastante atenção, porque são decolagens que são realizadas totalmente na vertical. Fora isso, são feitos também treinamentos para circuitos de voo. Os circuitos de voo são realizados aí simulando-se um ponto ou uma pista, onde você cumpre as regras que são definidas para o seu comportamento num aeródromo, que requer que se faça a perna do vento, perna base, reta final ou até o circuito completo propriamente dito, para se ordenar com as outras aeronaves e a ordem de chegada. Circuito, então, é uma manobra bastante treinada, porque ele ajuda o aluno a manter parâmetros como velocidade, altitude e proa e criar na sua cabeça uma referência tridimensional, que é a noção de espaço quando se trata do helicóptero e baseado, obviamente, na sua performance. Helicópteros mais lentos conseguem fazer um circuito de tráfego um pouco mais curto e menor. Helicópteros mais velozes têm que fazer um circuito de tráfego um pouquinho maior, assim como acontece com os aviões. Além dessas manobras de solo, decolagem, pouso e circuito, vão existir também os treinamentos que dizem respeito à navegação, que é o deslocamento de um ponto ao outro, onde o aluno tem que manter proa, altitude e velocidade constantes aí, até para que se torne um voo confortável para quem está dentro da aeronave e para que ele não se desvie muito dos parâmetros de voo e faça, obviamente, uma linha reta. Fora essas manobras, começam a entrar as manobras aí de emergência. As manobras de emergência, na maioria das vezes, simulam pane em parte dos sistemas ou equipamentos ou até mesmo o motor da aeronave. Alguns exemplos delas são a pane de governador, que é um equipamento que controla a aceleração da aeronave conforme o passo das pás, pouso sem pedal e a autorrotação, que é a simulação de uma perda de motor ou de transmissão ou de tração da aeronave, onde o piloto tem que comandar para que a aeronave desça, mantendo a rotação dos rotores, e lá embaixo fazer o flare para ganhar RPM e conseguir pousar o helicóptero com segurança, mesmo sem a tração dos motores
estando presente. Essa manobra é bastante treinada em várias modalidades diferentes. Então você tem autorrotação na reta, autorrotação em 90 graus, autorrotação 180, 360 e a do paiado. E por que não a pane de baixa? Não deixa de ser aí um treinamento para pane de motor, mas não tem a mesma característica da autorrotação, porque aí você está muito próximo ao solo. Então você simplesmente segura a aeronave para que ela faça um toque suave, sem perder a proa, porque vai acabar o torque e você vai ter que atuar nos pedais. Então essas são algumas das manobras de voo que vai se realizar. Apesar de em alguns momentos a repetição de missões ou de manobras em diversas missões parecer um pouco monótono, é importante frisar que o segredo de um bom aprendizado está principalmente na repetição das manobras. Isso porque nenhum dia é igual ao outro, principalmente quando se trata de atmosfera. Cada dia você vai estar numa situação de temperatura, de pressão, de vento diferentes. Então é importante que o aluno passe por essas diversas situações, porque às vezes a mesma manobra tem que ser feita com comandos diferentes, porque as condições atmosféricas estão diferentes do dia que ele fez anteriormente aí. Você vai ver que tem uma diferença considerável na performance e na resposta da aeronave para com os comandos que você aplicar. Os treinamentos tendem a ficar monótonos, principalmente para quem adquire proficiência muito rapidamente, mas não se engane. Sempre tem alguma situação que vai pegar você de surpresa naquela manobra que você acha que está totalmente apto a realizar sem nenhum problema ou nenhum risco. E para finalizar, faça uma boa escolha de uma escola que atenda aí às suas necessidades. Mais uma vez eu reforço, lembre que os seus instintos vão valer muito mais do que um preço de uma hora de voo barato num papel. Aproveite essa fase, ela vai passar muito rápido e depois você vai sentir falta dela. Sugue o máximo que você puder dos instrutores, principalmente daqueles que realmente se interessam e se preocupam com a instrução e passar o conhecimento. Você vai ver que tem muito instrutor por aí que faz o que a gente chama de pano preto e tem medo de treinar muito bem o aluno e acabar perdendo o lugar, o que é uma grande besteira. Aproveite essa fase e termine ela com louvor, para você conseguir aí desempenhar suas funções com a maior segurança e proficiência possível. Tem dúvida? Mande os seus comentários ou então manda um e-mailzinho aí pra gente através do portal e teremos prazer em estar respondendo a você aí na medida do possível. Obrigado mais uma vez pela sua presença.